Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partir disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois se tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Senhor, obrigado pela Tua palavra, nos ensina através do Teu Espírito Santo e nos capacita a estarmos diante de Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Santa Ceia, irmãos, é um culto especial da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Existe muitos ensinamentos a respeito de Santa Ceia, mas a Bíblia, Paulo escrevendo aqui, ele deixa bem claro uma coisa: Jesus é o anfitrião, somos convidados para sentarmos à mesa com o Senhor. Nesta noite eu quero meditar com os irmãos sobre um título bastante importante: a realidade da auto-oferta de Cristo. A Santa Ceia é a maior realidade da auto-oferta de Cristo em favor do ser humano. Pegamos o pão, simboliza o seu corpo. Ingerimos o suco, que simboliza o seu sangue aspergido por nós. Então a Santa Ceia é a realidade da auto-oferta de Cristo por nós, igreja. E infelizmente, irmãos, muitas pessoas hoje não têm cuidado em participar da Santa Ceia, não têm prazer, porque tantas novidades que surgem, né? Tantas coisas novas que surgem, e a Santa Ceia, até alguém diz assim: pastor, não é Santa Ceia, é ceia. Não, ceia é na nossa casa, Santa Ceia é a Santa Ceia do Senhor, é na igreja. Então a Santa Ceia é a realidade da oferta de Cristo por nós. Em primeiro lugar, irmãos, a Santa Ceia não é um sacrifício repetido. Aqui não estamos repetindo o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo foi uma vez e única na cruz do Calvário e para todo sempre. É uma oferta única, não é um sacrifício repetido isso aqui. Isso aqui agora era para nós lembrarmos a realidade dessa obra que foi feita na cruz do Calvário. Então a Santa Ceia não é um sacrifício repetido. Por quê? Ela apresenta a realidade da vivência entre Cristo e os cristãos. Quando você pega os elementos na sua mão, você vai ter a noção da realidade da vivência de Cristo com você, cristão. Porque Cristo habita em você, dentro de você, através do Espírito Santo. E essa vivência, irmãos, ela tem que ser preservada. Nós não podemos menosprezar essa vivência de Cristo conosco, cristão. Por que isso, irmãos? Porque nós estamos vivendo uma época em que as pessoas parece que não crê nessa realidade. Não, irmãos, você é cristão, ninguém se torna cristão a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém. É o Espírito Santo que forma o corpo de Cristo. Jesus falou que lá em João 16, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele forma o corpo de Cristo. Então estamos diante de uma realidade. Você pega o pão, que simboliza o corpo, você pega o cálice, que simboliza o sangue do Senhor. Então essa realidade apresenta essa vivência de Cristo com o cristão. Nós vivemos, como diz Paulo, porque Cristo vive em mim. Ah, se não fosse o Senhor, irmãos, quem estaria aqui? Ninguém estaria aqui. Essa realidade tem que ser observada com carinho. Outra coisa, irmãos, é a recordação do amor de Deus por nossas almas. Todos estavam perdidos, mas o amor de Deus em favor de nós. Pegamos o pão, simboliza o corpo do Senhor, partido, moído ali na cruz do Calvário, seu sangue aspergido por nós. Então é recordação do amor de Deus, que Jesus mesmo falou, e João escreve no seu Evangelho, capítulo 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira é essa? É o grande amor de Deus oferecido para nós seres humanos.
Você, quando pega a Santa Ceia na sua mão, você tem que dizer assim: Senhor, obrigado pelo teu amor por mim. Obrigado, Senhor, pelo teu amor por mim. Deus te amou e deu Jesus por você. Deus me amou e deu Jesus por mim, irmãos. Nós temos que agradecer a Deus por isso. Outra coisa, irmãos, a Santa Ceia não é um sacrifício repetido, mas apresenta a garantia da nossa salvação. Porque Jesus falou que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você, quando pega o pão e o cálice, você está vendo diante de você a garantia da sua salvação. Você abandona se você quiser, mas Jesus não vai te abandonar de jeito nenhum. Oi, irmãos, que Jesus é maravilhoso, irmãos. Santa Ceia é um culto de introspecção, para nós pensarmos na nossa vida cristã, nós vemos como estamos a nossa situação diante de Deus. Outra coisa, irmãos, a Santa Ceia não é um sacrifício repetido, por quê? É o cumprimento da promessa da nova aliança. Jesus foi bem claro aqui, ó, verso 25 de Atos, ou de Coríntios 11, 1 Coríntios capítulo 11, verso 25. E tomou o cálice dizendo: esse cálice é o novo testamento, a nova aliança no meu sangue. Deus fez uma aliança conosco, aliança com a igreja. Deus não rompe a aliança, Deus não quebra a aliança. O ser humano sim. É por isso que todo mês nós temos que renovar nossa aliança com o Senhor. Todo mês. Porque por omissão ou por comissão, nós transgredimos e rompemos a aliança. Não importa se você cometeu, não cometi, mas você omitiu de fazer alguma coisa para o Senhor. E o pecado por omissão é tanto pecado como por comissão. Tem pessoas que não cometem o pecado, mas omitem um monte de coisa em favor do Senhor, em favor da sua própria vida. Também é transgressão contra Deus. Então, a Santa Ceia não é um sacrifício repetido, mas ela apresenta a realidade de Cristo, da vivência de Cristo com nós cristãos. Vivemos porque Cristo vive. Vivemos porque Ele nos deu vida. E vida eterna. Quando você pega os elementos na tua mão, você lembra de uma coisa: eu tenho a vida eterna garantida e ninguém toma da minha mão. Outra coisa, irmãos, qual a função específica da Santa Ceia? Primeiro, não é um sacrifício repetido, mas existe uma função específica. Primeiro, enfatizar a história do que aconteceu na cruz. Irmão, se tem uma coisa que nós não podemos esquecer e repetidamente temos que lembrar, é da história da cruz. Quando você pega os evangelhos, você começa a ler, e você começa a observar bem e fala assim: meu Deus. Quando você pega ali Mateus capítulo 16, 17, 18, e você sabe que Jesus está sabendo que ele que tem que ir para Jerusalém, para ser crucificado, para salvar a humanidade. A história da cruz, irmãos, é uma história magnífica, é uma história real, é uma história para nós conhecermos e dizermos: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem uma história verdadeira, uma história real, uma história de amor e uma história de compaixão pelo ser humano. E então a função específica da ceia é enfatizar a história do que aconteceu na cruz. O que aconteceu na cruz? O teu pecado, o meu pecado foram entregues no sacrifício de Cristo, sacrifício vicário, expiatório. Já não existe mais condenação para quem está em Cristo Jesus o Senhor, porque na cruz Ele cravou os nossos pecados. Oh, irmãos, como isso é glorioso e é tremendo. Outra coisa, qual é a função específica da Santa Ceia? É enfatizar a relevância da obra da cruz. Relevância. Não existe nenhuma obra, irmãos, mais relevante na história humana do que a obra consumada na cruz do Calvário. Quando Jesus brada e diz: Pai, está consumada a obra que me deste a fazer. A natureza se manifestou, o sol se manifestou, tudo se manifestou, porque nada se compara a essa obra de Deus em favor de nós seres humanos.
é de suma importância você começar a pensar na tua vida com Cristo, na tua vida com Deus, e a relevância, irmãos, essa função específica da ceia, é a relevância da obra da cruz. Nada se compara à obra de Cristo na cruz do Calvário. Outra coisa, qual é a função específica da Santa Ceia? A ação divina é apresentada e lembrada a todos os participantes. A ação de Deus. Deus tomou a iniciativa. E é sempre assim, irmãos. O homem aceita o convite de Deus. O homem não tem iniciativa de ir a Deus. É Deus que vem ao homem. É Deus que vem ao homem. Então, é a ação divina apresentada e lembrada a todos os pecadores. Um dia eu aceitei Jesus. É verdade, você aceitou Jesus, porque Ele veio através do Espírito Santo e te convenceu. Você tem que olhar assim e falar assim: Senhor, obrigado pelo Senhor vir ao meu encontro. Lembra que Jesus disse lá em Mateus 11? Vinde a mim, todos vós estáis cansados, venha ao Senhor. Pregamos aqui na quinta-feira. Ir ao Senhor. Nós temos que, veja bem, receber o convite e ir ao Senhor. A Santa Ceia é exatamente isso, apresenta para você e a todos os nossos participantes o que Deus fez por nós e o convite que Ele faz agora para participar do seu corpo, do seu sangue espiritualmente mais verdadeiro. Outra coisa, qual é a função específica da Santa Ceia do Senhor? A exigência para a participação humana na história da cruz. Quando pegamos o elemento em nossas mãos e ingerimos, nós temos participação na obra da cruz do Calvário. Não comemos a carne de Cristo, nem bebemos o sangue de Cristo, mas simbolicamente, espiritualmente, sim. Então nós temos participação nesta obra da cruz. Nossos pecados não são mais lembrados. Não precisamos mais sacrificar nada para termos a salvação, porque Cristo já sacrificou por nós, se entregou por nós uma vez por todas. Então, é a exigência para a participação humana na história da cruz. A função específica da Santa Ceia é uma exigência para a participação humana na história da cruz. Vocês vão participar da história da cruz porque vocês vivem pelo milagre da cruz. Deus salvou a humanidade por uma arma, irmãos, porque a cruz era uma arma que era rejeitada. No Velho Testamento era chamado maldito. Está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito por mim e por você, para que nós tivéssemos a vitória alcançada para toda a eternidade. Santa Ceia, irmãos, é um culto de uma relevância tremenda para nós cristãos. Outra coisa, irmãos, a Santa Ceia não é apenas uma mera observância com efeitos psicológicos, não. Tem pessoas, irmãos, que acham que a Santa Ceia tem efeito psicológico na vida dele. Não, a Santa Ceia é a proclamação do Evangelho usado pelo Espírito Santo para fortalecer a fé do cristão. O Espírito Santo usa esses elementos simbolicamente, mas espiritualmente, para fortalecer a minha e a tua fé. Não existe nenhum efeito psicológico, não. Já ouvi cada balela sobre isso em seminários, semanas teológicas. Não existe efeito psicológico. O que existe é uma ação do Espírito, convencendo o teu espírito, testificando com o teu espírito que você é filho de Deus. Então, na Santa Ceia, muitas vezes, as pessoas saem do normal, do ser humano. Por quê? Porque existe dentro dela uma ação do Espírito Santo para fortalecer a fé da pessoa e levar ela em comunhão plena com Deus, chamado o êxtase espiritual do cristão pentecostal. Irmãos, como isso é necessário nesses cultos. Esse êxtase espiritual, aonde existem os cânticos espirituais, as línguas estranhas, revelação, profecia, louvor aos anjos. Esse êxtase espiritual é dado pelo Espírito Santo, porque nós estamos fazendo o que Jesus mandou e Ele está conosco nesses elementos. Não são efeitos psicológicos,
Como tem um camarada falando sobre isso aí. Um grande filósofo do momento aí, né? Que cada era tem um filósofo famoso. Não é efeito psicológico, não, irmãos. É a ação do Espírito dentro de você. Deixa o Espírito agir na tua vida. E você vai entrar no êxtase espiritual. E você... O ruim de tudo é quando você volta no seu normal. Quando você entra no êxtase espiritual, além do chão, quando você volta no seu normal, você fala assim, poxa vida, como foi tão rápido. Santa Ceia para nós lembrarmos dessas coisas, irmãos. Outra coisa, irmãos, a Santa Ceia não é mera observância com poderes psicológicos, não. Por quê? É o meio usado pelo Espírito Santo para aumentar o amor e promover a santificação. O Espírito Santo age dentro de você, através da visão dos elementos, que você está contemplando a obra da cruz. Não é corpo de Cristo, mas simboliza o corpo de Cristo. Não é sangue de Cristo, mas simboliza o sangue de Cristo. Então esses efeitos, o Espírito Santo agora promove em nós cristãos amor pela nossa salvação, amor entre os irmãos, e nos traz santificação para a nossa própria vida. É por isso que eu sempre me preocupo com as pessoas, irmãos, que não tomam Santa Ceia. Porque a Santa Ceia é um meio usado por Deus para fazer algo novo dentro de nós. Para nós relembrarmos o sacrifício de Cristo, a história da cruz, e enfatizar tudo o que aconteceu, mas existe uma relevância espiritual nisto. Deus age dentro de cada um de nós. Comemos pão, é pão, bebemos suco, é suco, mas Deus age através desses elementos. Não é psicológico, não, mas é sentimento de Espírito, sentimento de Deus dentro de nós. Outra coisa, irmãos, é o meio usado pelo Espírito Santo para confirmar a comunhão entre os irmãos e Cristo. Comunhão entre os irmãos e Cristo. Quando nós nos juntais, esperem um pelos outros. Comunhão, comermos juntos. E essa comunhão com os irmãos também leva a comunhão com Cristo. Coinonia. Se nós, irmãos, como igreja, não observarmos a comunhão entre nós, jamais vamos ter comunhão com Cristo. Porque o apóstolo João, apóstolo do amor, disse assim, ó, se eu não amo meu irmão ao qual eu vejo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Sou mentiroso. Irmãos, e amar não é palavra de lábios, é sentimento. É sentimento, é estar lá dentro de você. O Espírito Santo leva isso dentro de você. Ele leva essa comunhão entre você e Cristo, e entre você e os irmãos. O Espírito Santo agindo dentro de você. O que é a Santa Ceia, irmãos? Não é a mera observância psicológica, não. É a manutenção da comunhão entre irmãos e o crescimento espiritual da igreja. Irmãos, se nós, irmãos, quisermos crescer espiritualmente, nós temos que observar todo com detalhes e carinho aquilo que a Bíblia nos ensina através da coinonia, através da comunhão. Santa Ceia é o culto da comunhão do cristão com Cristo. E agora essa comunhão é a manutenção para o crescimento entre os irmãos e Cristo e a igreja. Se nós não tomarmos cuidado, irmãos, perdemos a comunhão entre os irmãos, perdemos a comunhão com Cristo. Principalmente nesse mundo que vivemos hoje, irmãos. Quantos a fazer diferente, amanhã cada um tem um destino. Trabalho, estudo, escola, lar, tantas coisas mais. Cada um tem a sua tarefa. Mas se nós tivermos comunhão com Cristo, temos comunhão com os irmãos. Outra coisa, irmãos, a Santa Ceia é a refeição da aliança das duas partes em comunhão. No século XVIII houve um homem famoso que disse isso. E eu estava lendo essa semana, eu falei, rapaz, eu vou colocar um tópico na minha pregação sobre isso. A Santa Ceia é a refeição da aliança das duas partes em comunhão. Presta atenção no que eu vou dizer para você.
Você convida alguém para almoçar na tua casa ou jantar se você não gosta dele? Jesus nos convida para sentar à mesa com ele porque ele te ama. Pensa nisso, irmãos. Você não convida ninguém para sentar na mesa com você se você não gosta dele. Mas Jesus te ama, ele convida você para sentar à mesa com ele. Oh, irmãos, como isso é importante, irmãos. Esse amor de Cristo por nós, seres humanos. Que muitas vezes não valorizamos esse amor expresso lá na cruz do Calvário. Sofreu. Foi transpassado por uma lança. Mas não negou o que ele ia fazer por mim e por você. Foi até o fim. Santa Ceia é a refeição da aliança das duas partes em comunhão. Sentamos à mesa com o Senhor porque Ele nos chama e tem comunhão conosco e quer preservar essa comunhão todos os dias. Porque Ele disse, eu estou convosco todos os dias, Jesus não abandona. Mas a Santa Ceia, irmãos, é um culto especial para nós lembrarmos que o Senhor está conosco e está nos chamando para Ele. Se achega ao Senhor, irmãos. Oh, irmão, não perca tempo com tantas coisas. Eu sei que nós perdemos tempo com coisas inúteis, irmãos. Mas Santa Ceia é um culto para a gente começar a pensar mais em nossa vida espiritual. Então a Santa Ceia, irmãos, as duas partes prometem lealdade uma à outra. Jesus é leal, é fiel. Mas nós também dizemos ao Senhor que somos fiéis, somos leais ao Senhor. Como filhos salvos, como os irmãos de Cristo. Pelo sacrifício de Cristo, pela adoção de Cristo em Deus. Nós somos agora, as duas partes prometem lealdade uma à outra. Santa Ceia, eu prometo ser fiel. Examine esse homem a si mesmo, come e beba. E nós mostramos para o Senhor Jesus Cristo que queremos ser fiel a Ele, ser leal a Ele todos os dias da nossa vida. Outra coisa, irmãos, a Santa Ceia, a refeição da aliança das duas partes em comunhão. Por quê? Cristo está presente conosco, através do seu Espírito Santo, porque Ele diz, não vos deixarei só, voltarei para vós outros. A Santa Ceia também, além de ter essas duas partes de comunhão, é para você lembrar assim, eu não estou sozinho. Neste mundo perverso, nesse mundo pecador, nesse mundo de tribulação, eu não estou sozinho. Eu tenho um Deus comigo, que o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Outra coisa, irmãos, a Santa Ceia é a refeição da aliança das partes de comunhão, porque Cristo é anfitrião, bem presente na festa, disse esse homem do século XVIII. Se tem um culto, que Jesus Cristo é anfitrião bem presente, está na visão que você tem nas suas mãos. O pão simbolizando o corpo do Senhor e o cálice simbolizando o sangue derramado do Senhor. Muita gente, irmãos, só crê porque vê. Então Jesus Cristo está presente através do Espírito Santo, mas Ele é anfitrião bem presente nos elementos, mostrando para nós que a sua presença é real. A sua presença não é psicológica, nem fictícia, não é real. Jesus se faz presente, não é chavão de púlpito, não é chavão de pregador, mas é a realidade. Jesus presente na tua vida e presente nos elementos da mesa. Outra coisa, irmãos, a Santa Ceia, a refeição da aliança das duas partes, por quê? É uma alegre festa de amor, a festa ágape, a festa do amor, é a festa do louvor, gratidão dos salvos ao Salvador. Por isso que eu convido você a louvar a Deus com tua alma, com teu espírito. Glorifique o nome do Senhor, exalte o Senhor, porque estamos numa festa, irmãos. Se convidar você para um churrasco, você vai todo feliz da vida. A Santa Ceia é para você expressar não a felicidade momentânea, mas uma felicidade que você fala assim, a minha felicidade durará a vida eterna. Eu vou ser sempre feliz, porque com Cristo me salvou e com Cristo eu vou até o fim. Cristo não abandona, pelo contrário, Cristo se faz presente em todos os momentos da nossa vida, mas esse culto é para nós termos a certeza, a realidade, irmãos, dessas promessas de Deus para nossas vidas.
Concluindo, irmãos, a Santa Ceia é a maior festa para os salvos. Eu sempre falo, irmãos, quem não gosta de festa? É mentiroso. Todo mundo gosta de festa. Todo mundo gosta de festa. Mas a Santa Ceia é a maior festa do cristão. Nós não podemos trocar nada, irmãos, por uma Santa Ceia. Nada, nada, nada. Existe exceção, existe. Estamos doentes, estamos trabalhando, é um outro problema. Mas não podemos trocar nada, porque é a maior festa para nós. É a festa onde eu, interajo com o Senhor e Ele comigo, literalmente. Outra coisa, irmãos, a Santa Ceia representa a maior prova da comunhão de Deus com o seu povo. Deus está mostrando para mim e para você que Ele tem comunhão conosco. Agora examine-se o homem a si mesmo e come e beba, para que nós não venhamos a sermos reprovados. Deus prova o seu amor para conosco, que deu Jesus para morrer por nós. Mas agora cabe a nós, irmãos, recebermos essa prova do amor dele com o amor do nosso coração. Eu amo ao Senhor. E você tem que dizer assim: eu amo ao Senhor porque Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um saco de lodo, pôs meus pés sobre a rocha. É por isso que eu vou nessa noite louvar e adorar o Senhor, nessa Santa Ceia. Venha ser a Santa Ceia de vitória na minha vida, na tua vida. Uma Santa Ceia, nós venhamos, amados irmãos, a sermos participantes, não apenas simbolicamente, mas espiritualmente, com a relevância da obra da cruz em favor das nossas vidas. Irmãos, que Deus continue abençoando a nós todos. Nós vamos lavar as mãos, obreiros vão lavar as mãos para ministrar a Santa Ceia.